Desde os anúncios dos primeiros casos de coronavírus, a nossa rotina mudou completamente. Nós estamos aprendendo a lidar com os novos hábitos, principalmente para evitar a contaminação, a transmissão. Mas quem vai esclarecer essas dúvidas para a gente é a doutora Michele. Doutora, seja bem-vinda à Central da Esperança mais uma vez. O que a gente pode falar sobre transmissão e contaminação? O que a medicina já sabe até agora sobre esse assunto? A principal forma de transmissão do SARS-CoV-2, para infecção, é o contato próximo pessoa a pessoa. Essa é a principal forma, E esse contato, ele é um risco, porque à medida que a gente fala, que a gente espirra, que a gente tosse, a gente elimina gotículas contaminadas com vírus, e essas gotículas atingem as outras pessoas, através das mucosas principalmente, boca, nariz e olhos, infectando as pessoas. Então, por isso, nesse ponto, é que a questão do distanciamento social ela é tão importante, porque, de fato, é esse contato próximo, pessoa a pessoa, que é o fator de risco mais importante para ficar doente. Outra forma que a gente tem de transmissão é uma forma indireta. Então, essas gotículas, elas caem em superfície, seja numa mesa, ou em qualquer superfície, A gente espirra, a gente tosse, uma outra pessoa passa a mão nessa mesa e leva a mão contaminada para a boca, para o nariz, para os olhos, também podendo se infectar dessa forma. Doutora, se a gente for falar de cuidados, como que a senhora pode nos explicar sobre os cuidados que a gente deve tomar desde quando a gente sai da nossa casa, para quem precisa necessariamente sair, até a hora de chegar, com relação ao uso de máscara, com relação ao álcool em gel, com relação à higienização das mãos, da roupa. A senhora pode nos explicar como que deve ser um passo a passo realmente com responsabilidade nesse momento? Primeiro ponto, o uso da máscara o tempo todo, A gente deve, principalmente nas áreas de sociais, quando a gente está em meio a outras pessoas. Então, primeiro ponto, questão da máscara, sempre associado ao distanciamento social. Então, a gente tem que nos habituar a ter novas relações sociais, mantendo uma distância segura de pelo menos 1,5 m das demais pessoas, pelo menos. Terceiro ponto, a questão da higiene de mãos, também em função do que eu falei, A gente passa a mão o tempo todo em maçaneta, em corrimão, em cima da mesa, no telefone, no computador. Então, é muito importante que a gente higienize as mãos frequentemente. Outra questão, a questão da limpeza frequente de superfícies, também alinhada em relação a essa questão da contaminação pelas mãos, Então, lembrar sempre de higienizar superfícies, celular, computador, maçaneta, corrimão, superfícies que a gente toca com muita frequência. A senhora falou aí que ainda não se sabe realmente sobre essa segunda onda, porque muito se fala que uma pessoa contaminada, que contraiu a doença uma vez, não vai contrair de novo. Isso, então, na verdade, não existe nada que seja efetivo, de fato, que isso possa acontecer ou não. A gente não tem clareza ainda sobre esse assunto. Não sabemos se uma pessoa que foi contaminada poderá se reinfectar daqui a algum tempo. A gente sabe que a maioria das pessoas que se infecta, ela produz anticorpos. Esses anticorpos, eles parecem ser protetores. Alguns estudos indicam que sim. Entretanto, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar, em quanto tempo a pessoa estaria protegida e se de fato protege. Então, todos esses pontos ainda precisam ser esclarecidos com mais estudos. A gente não pode fazer qualquer afirmação em relação a isso ainda.